dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira coisa, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vós bem sabeis que vocês eram gentios, né? Andavam no mundo conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Deus, é verdade. Eu já vi na igreja muita gente dizer, e até já vi gente sair do coral, porque a dirigente dizia assim: se alguém não fosse batizado com o Espírito Santo, não ia mais cantar no coral. Chegam-se a esses extremos. Já aconteceu, aqui mesmo em Gravataí, né? E quando eu morava em Curitiba, ficava aqueles comentários: ah, mas quem não é batizado com o Espírito Santo não vai para o céu, né? Eu fui no enterro de um homem, um irmão, olha, uma pessoa excelente, um bom testemunho, e dentro da casa dele, isso em Curitiba, quando minha família se converteu, o homem estendido, esticado, estiradinho, durinho ali, morto. E alguém dizia assim: pois é, né? A gente não entende essas coisas, né? Como é que a gente pode perder um homem desse? Nunca foi batizado com o Espírito Santo, morreu e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Eu não concordava com isso, e a Bíblia também não. A Bíblia não fala isso. Eu vou explicar isso. Deus me dê graça para explicar isso para os irmãos e deixar vocês ir para casa pensando. Ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. É útil que Deus acha que é útil que o Milton ensine? Deus vai dar para ele o dom do ensino. Se Deus achar que não é útil ele ficar falando, ah, mas aquela dali não tem essa capacidade. É útil que a irmã fale línguas estranhas? Então você vai falar línguas estranhas. É o que está dizendo. Há diversidades de ministério, mas o Espírito que está na pessoa é o mesmo. Não existe dois Espíritos. Existe apenas um Espírito. Os irmãos podem ver aqui, ele diz assim que a manifestação, quando eles falam assim: só acredito no batismo com a evidência inicial de falar línguas estranhas, ele está obrigando todo mundo a falar línguas estranhas, o que não é bíblico. E eu vou mostrar isso aqui, nesse capítulo aqui para os irmãos, porque essa era a confusão lá em Coríntios, na cidade de Corinto. Todo mundo queria falar línguas estranhas, e o apóstolo Paulo disse assim: eu quero estar no meio de vocês e falar 10 palavras que vocês entendam. E por que todo mundo quer falar línguas estranhas? Esse era exatamente a dificuldade que eles tinham. Evidência, que é uma palavra inventada aqui, eu acho que é sinônimo, posso estar errado, sinônimo de manifestação. É uma coisa evidente, uma coisa que está manifesta. Então o Espírito que está em nós é o mesmo, mas a manifestação dele é dada a cada um para aquilo que for útil, né? Então veja só, ora, há diversidade de dons e diversidade de ministério, de coisa. Versículo 9, versículo 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, veja bem, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Não é dado ao mesmo, é a outro. Deus dá um dom para cada um. Assim como ele dá o dom de curar para um, ele dá o dom de línguas para outro. Eu acredito, eu creio na atualidade dos dons do Espírito Santo. Então querer que todo mundo fale línguas estranhas é querer que todo o corpo seja feito de braço, é querer que todo o corpo seja um pé.
E o apóstolo Paulo explicou: se o corpo fosse só de orelha, onde estaria a boca? Se o corpo fosse feito só de boca, onde estaria o nariz? Mas Deus pôs a cada um assim para que se completasse. O mais importante, impressionante, o versículo 12. Eu quero que vocês acompanhem no capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim Cristo é também. Agora, presta atenção nesse versículo que eles distorcem. E está aqui na coisa, é difícil de compreender ali. Pois, preste bem atenção, versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, né? quer servos ou livres, e todos temos bebido de uma mesma fonte, bebido de um mesmo Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, então nós não estamos bebendo da mesma fonte, porque você está mais fortão do que eu, não é verdade? Se o batismo é um revestimento que alguns conseguem e outros não, então nós estamos bebendo da mesma água? Será que nós estamos comendo da mesma sopa? Bebendo da mesma sopa? Comendo da mesma comida? Não, nós estamos, porque alguns parecem que estão mais fortes do que outros. Mas pensando naquela palavra que o nosso pastor falou, sim, a respeito do produto, é que nós, na Assembleia de Deus, quando nós nascemos de um movimento pentecostal. Porque a gente conhece a história da Assembleia de Deus, ela surgiu justamente disso. São um grupinho de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, não tiveram aceitação, então eles fundaram uma igreja e depois de alguns meses fundaram a Assembleia de Deus. Então, eu imagino, eu vou falar do meu tempo, que eu também, quando eu aceitei a fé, a gente era obrigado, assim, era enfiado por nós, pelo nosso ministrante. É o termo correto, enfiado. Nós tínhamos que buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque foi na cidade, e entra naquela palavra que o professor falou, do produto. A nós foi ensinado esse produto. Que aí eles pegam lá em Estevão, que em Atos Apóstolos tem chamado alguém para fazer parte do ministério, teria que ser homem cheio do Espírito Santo. Então eles entendiam, aquelas pessoas na época, que eu inclusive também entendi assim, cheio do Espírito Santo, eram pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. Não era esse cheio de capacidade, de tom, de variedade. Eles não pensavam dessa maneira. É por causa do produto que era vendido. Eu imagino assim. Só dá um tempinho aí. Pois não. É rápido. Irmãos, tudo que o Ronaldo está falando, muitas vezes a gente, para entender, precisa ver na prática. Eu já vi, a Bíblia diz que o poder está no nome de Jesus. Tudo que se faz, cura-se, expulsa demônio, resolve o problema no poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus é como um cheque que alguém assinou e não botou o valor, e entrega a cada um de nós. Agora tu vai colocar o valor. O que tu quer? Uns não vão ter muita fé que vai ter aquele valor lá, então põe R$100. Chega o outro que é mais esganadinho, põe 1.000. Chega o outro, não, eu quero 10.000. Já está assinado, é só botar e vai ter. Então o que eu estou dizendo com isso? Eu já vi gente não sendo, entre aspas, segundo o nosso entendimento que aprendemos, que não eram batizados com o Espírito Santo e expulsaram o demônio de uma pessoa. E eu já vi pastores e evangelistas falando em línguas, irem expulsar o demônio de uma pessoa numa igreja em Cachoeirinha. Aquela jovem franzininha cuspiu no rosto deles, rasgou a perna das calças deles. Eles ficaram mais de meia-noite lá tentando expulsar e não expulsaram. E no entanto, o que se aprende é que o crente batizado com o Espírito Santo é o todo-poderoso do arraial, é o super crente. E não é verdade. E não é verdade. Ele fracassa da mesma maneira, ele peca da mesma maneira. Eu encontrei um crente, e eu sei o nome dele, sei onde ele mora, é da minha família, né? E
drogado, endemoniado, e na rua, e eu fui falar com ele falou línguas estranhas ali, chorava, o que eu faço? E blá, 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 começava. Mas não era para acontecer com ele, se é isso que eles estão dizendo. Se é isso que a Bíblia está dizendo, que você recebe um poder a mais, então é isso. Eu tenho base para falar desse assunto aqui, irmãos, 3 dias sem parar. Porque a Bíblia diz assim: você não recebeu o espírito de covardia nem de escravidão, mas o espírito de fortaleza, o espírito de poder. O Espírito Santo, antigamente nem isso eles admitiam. Agora eles são obrigados a admitir que todo mundo tem o Espírito Santo. Aleluia. Eles dizem, não, todo mundo tem o Espírito, mas não é batizado com ele. Vamos agora dar uma olhadinha nesse quadro aqui. Como isso é possível? Esse assunto eu gosto. Como é possível uma pessoa ter o Espírito Santo e não ser batizado com ele? O que diz ali quando Jesus subiu ao céu, ele disse assim: ficai em Jerusalém e esperai. Aí ele diz assim, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria e na Judéia, até os confins da terra. Quer dizer, o batismo é a vinda, é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E disse ele a respeito do Espírito Santo que havia de vir para habitar com eles. Nós somos a habitação. A Bíblia, outra coisa que eu vi lá em Curitiba, muitos falam: porque você tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque o batismo é o selo da promessa. Hoje eles dizem, realmente, o batismo é o selo da promessa, mas não o batismo, a habitação é uma promessa que Deus fez, que nós escutamos, é o penhor. A Bíblia está cheia disso aí. Aqui é o coração do homem, cheio das imundícias do mundo, né? Cheio de pecado. Aqui o Espírito Santo é que traz, esse anjo com essa espada, ele representa a palavra de Deus. Aqui o homem, meu irmão, recebe, ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina o coração dele. Quando a palavra de Deus penetra, quem faz, olha quanta coisa errada se fala a respeito do batismo. Eu tenho uma lista aqui, ó. Numa dessas revistas tem uma lista de acho que uns 20 itens para você ser batizado. Você precisa se santificar, você precisa, eu não sei qual dessas revistas agora, eu não vou procurar porque eu acho que eu não, tem uma listinha aí, irmão, até tem um X vermelho, tem um montão ali, acho que é nessa daqui, ó. A lista para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo. Há uma lista aqui, ó, a lista aqui, não é aqui, acho que esse que eu botei em vermelho não é. Deixa eu ver. Tem uma lista bem grande aqui. Quer dizer, ele presume, acho que é aqui, para a pessoa ser batizada. Como receber o batismo? Olha só, como receber? Está ensinando como você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Aí diz assim, ó: sendo uma pessoa já salva, ok. Crendo na promessa divina do batismo, também. Buscando com sede, quer dizer que se você busca, mas não recebeu, alguém vai dizer: você está buscando, mas não está com sede. Como podemos julgar? Ainda diz, buscando relaxadamente. Como podemos julgar a capacidade, o tamanho da sede do irmão? Como eu posso julgar o tamanho da sua fome de ter Deus na sua vida? Buscando com sede, adorando a Deus com perseverança. E continua: perseverando em unidade fraternal, vivendo em obediência ao Senhor. Aí os resultados, vivendo em obediência. Outros falam que você tem que se santificar. Irmãos, você precisa se santificar. Quer dizer que você que é batizado, você é bem santificado. Eu não, porque eu não tenho essa diferença aqui. Abre só um parênteses aí, ligeirinho. Há uns 20 anos atrás, a santificação era uma coisa. Hoje, depois passou mais uns 10, a santificação mudou um pouquinho no conceito. Hoje já está bem diferente de 20 anos atrás. E aí, o que é a santificação?
Continua. Por que você tem que se santificar para receber o batismo? Quem disse que você tem essa capacidade? A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de santificação. É Ele que vem limpando tudo quando entra. Nós não podemos, Jesus, eu arrumei tudo, estou santificado. Você quer o Espírito para quê? Se é Ele o Espírito de santificação que vem de Deus, é o Espírito que te dá a santificação. Nós não temos capacidade de nos santificar a nós mesmos. É que nem um carro atolado na lama, só se outro for lá e puxar ele. Você não tem capacidade. Então ele vem entrando. Meus irmãos, quando o Espírito Santo aqui, ele é uma pessoa que se converteu a Jesus, aí sim o Espírito Santo vem e habita dentro dele. Esse é o Espírito de fortaleza. A Bíblia diz assim: mais poderoso é o que está em vós do que o que está no mundo. Vós tendes nunca, aí eu vou repetir uma coisa que o Cláudio falou várias vezes lá: me mostre na Bíblia onde tem